paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que alegria, queridos, poder estarmos aqui hoje, nesse ambiente espiritual, o qual o Senhor tem nos concedido. Queridos, louvado a Deus por tua vida, você faz parte aqui desse canal. Vocês que estão chegando também, chegando agora, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, né, queridos, na expectativa, esperando, vendo o mover do Senhor, as direções do Senhor, e aquilo que o Senhor vai falando conosco, vamos vir aqui e deixar, tá bom? Eu e o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Queridos, todas as palavras que eu trago aqui, tem muitas palavras que são um pouco longas, né? E só que eu acredito assim, queridos, que uma palavra que eu disser aqui, pode mudar a vida de alguém. Seja no início, ou seja no meio, ou no fim desse vídeo, né? O Senhor pode fazer obras na vida de pessoas, dar uma direção, mudar até mesmo a mentalidade, o pensamento de alguém, né? Porque Deus tem esse poder. E a palavra dele é firme e eficaz, né? É como espada de dois gumes que penetra o mais profundo da nossa alma. Então, o que a gente disser da palavra do Senhor pode mudar vidas. Então, eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês que têm um testemunho, que já viveu uma experiência assim com o Senhor, deixe seu testemunho aqui no nosso canal, queridos, nos comentários, tá bom? Deixa aí para a edificação de cada um de nós que vamos estar vendo. E deixa Deus falar conosco, queridos. Vamos formar vamos crescer esse ambiente aqui de experiências trocadas, né? Eu deixo minha experiência, você deixa a sua experiência, e assim o Senhor, ele vai falando conosco, ele vai fazendo aquilo que lhe apraz. Queridos, tem uma palavra hoje para nossos corações, está em Lucas, no capítulo 18, e é uma palavra assim, eu tenho meditado nela, e eu estou tentando pregar essa palavra, tenho visto muita resistência, mas nós vamos conseguir sim ministrar essa palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles chegaram diante do Mar Vermelho, e eles começaram a reclamar, a murmurar e dizer: por que não deixaram eles serem escravos no Egito e morrer até mesmo no Egito? E Moisés disse assim para eles: não temas, porque os egípcios que vocês viram hoje, nunca mais vocês irão ver. Então, nós não devemos temer, porque às vezes o inimigo vem atrás, tentando impedir, embargar, atrapalhar, mas quem sabe hoje não é o dia que nós vamos ver esses atrapalhos, esses inimigos pela última vez. E nós vamos pregar uma palavra aqui agora que tem tudo a ver com o que nós vivemos. A palavra do Senhor fala, queridos, em Lucas 18, sobre dois personagens de uma parábola que o próprio Deus contou, uma parábola. E essa parábola diz respeito a dois personagens que eles não são reais, mas eram parábolas que era a respeito de nós mesmos. Ele usou aquela parábola, os dois personagens, para falar conosco. Então, esses personagens existem, só que só somos eu e você, tá certo? E a Bíblia diz que havia uma cidade, e nessa cidade tinha um juiz, e ele era o juiz dessa cidade. Só que ele era um juízo iníquo, né? E a Bíblia diz que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Agora imagine para você ver um ser humano que ele tem uma autoridade numa cidade, mas ele não respeita, ele não teme a Deus e nem respeita os homens. Então você vê que era de mais prejuízo para a cidade do que para lucro, para bênção. E nessa mesma cidade havia uma viúva, e meditando, vendo tudo isso, a gente vê que ela tem uma questão, ela tem uma causa, ela tem algo para resolver. Ou seja, ela tem um inimigo, na verdade, querido. Ela tem um inimigo. E ela, sabendo que esse juiz era o juiz da cidade, ela decide ir lá para contar para ele e dizer para ele, para que ele pudesse fazer justiça sobre a sua causa. E como ele era um juiz iníquo,
né? Ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Então, o que ele poderia fazer por essa viúva? Então, o que ele poderia oferecer? Nem o seu próprio trabalho ele poderia oferecer para a viúva, né? Porque ele era um homem iníquo. E só que a viúva, ela entendeu que por mais que ele era um homem iníquo, ele era o juiz da cidade. E era exatamente esse juiz que ela deveria procurar. Porque ela sabia que ela não poderia resolver no grito, na briga, na discussão, na discórdia, ou até mesmo envolvendo outras pessoas na sua causa. Porque poderia ser pior. Ela foi procurar o juiz, mesmo sendo um injusto. E ela vai procurar ele por algumas vezes e não vai ter êxito. Porque ele não vai resolver a sua causa. Só que o que deixa aqui para nós, aqui, queridos, assim, sabe, que a gente fica mais forte, é que a palavra do Senhor fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nós vemos esse retrato nessa viúva. Por quê? Porque ela está diante de um homem injusto. E mesmo assim, mesmo ele tendo recusado por algumas vezes, ela não vai desistir de que esse juiz pudesse resolver a sua causa. E ela vai batalhar e vai insistir e vai perseverar. E ela vai por muitas vezes nesse juiz para que ele pudesse resolver a sua causa. E isso já fica como algo grandioso para nós. Porque assim, ela teve todos os motivos para desistir. Ela teve todos os motivos para dizer, não, talvez eu vivi essa injustiça e eu vou deixar para lá. Talvez, quem sabe, eu tinha que viver só isso e pronto, acabou. Não, ela não se dá por vencida. Não era o resultado que ela queria. Ela não queria um resultado ruim. Ela queria um bom resultado. Ela queria um resultado positivo. E por ela querer esse resultado positivo, fez com que ela perseverasse para ter esse bom resultado. Mesmo que a fonte era uma fonte maligna, uma fonte onde o homem ele era injusto, mas ela perseverou buscando e batendo na porta do juiz. E ele dizia que essa viúva estava molestando ele. Por que ela estava molestando? Porque muitas vezes ela procurou ele e disse, resolve minha causa, faz justiça para mim. E ela perseverou, querido. E chegou um momento que ele vai dizer assim, todavia, né, ele não temia a Deus, não respeitava os homens, mas como essa viúva me molesta, eu vou fazer o que ela quer, porque só assim ela vai me deixar em paz. Ou seja, olhando, você vai ver que a insistência da viúva é porque a sua causa era muito importante. Era muito importante e dá para ver que era um pouco séria, porque foram muitas vezes que ela procurou esse juiz. E observando também essa palavra, você vai ver que não era tão interessante para o juiz ele resolver a causa para essa viúva. Para ele não era tão razoável, tão bom, porque você vê que para ela era importante, porque era uma causa dela. Mas já para o juiz não era uma causa tão importante assim, de forma que ele não dava crédito. E você vê que quando ele resolve fazer por ela, é simplesmente para que ela pudesse lhe deixar em paz. Nessa vida que nós estamos vivendo, vamos encontrar muitas adversidades, querido. Vamos encontrar muitas resistências, muitas oposições, que vai tentar mostrar para você e para mim que não tem como resolver tais situações. Não tem como sair daquela situação e não tem como reverter o quadro do fato que aconteceu. Seja no âmbito espiritual, sentimental, financeiro, seja profissional, né, queridos? Vai ter esse tipo de quadro, né, mostrando para nós que não tem como. E principalmente quando nós encontrarmos pessoas totalmente desinteressadas
com a nossa causa, porque para nós, muitas vezes, é importante, mas talvez para outras pessoas não é tão interessante assim. E só que nós olhamos para a palavra e a palavra diz que ninguém não nos deve nada senão amor. E isso é uma coisa que nós não devemos discutir. Só que nós sabemos que existe pessoas que têm o poder na mão, que pode fazer e não fazem. Isso não é ruim para quem está pedindo, isso é ruim para quem nega. Porque quem tem o poder de fazer e não faz, já cometeu o pecado. Né? Então isso é pecado diante do Senhor. E esse juiz, ele estava cometendo pecado diante do Senhor. E esse juiz, queridos, ele estava cometendo pecado diante do Senhor. Por quê? Porque ele tinha o poder na mão de fazer isso, de resolver para a viúva a sua causa. Mas ele decidiu, e por muitas vezes ele decidiu não fazer por ela. Então ele estava cometendo diante do Senhor pecado. E ele cometia por quê? Porque ele não temia a Deus. Só que o que nos mostra também nessa palavra é que tem coisas, tem situações que Deus, o próprio Deus, ele vai permitir que nós passemos por essas dificuldades, porque isso vai movimentar a nossa fé. Isso vai movimentar, vai causar um movimento em nós. Quando nós vemos que tem coisas que nós precisamos alcançar e que é de extrema importância, e às vezes nós não encontramos em outras pessoas soluções para aquilo que nós estamos buscando, nós vamos recorrer, nós vamos procurar buscar formas de resolver, formas para poder chegar naquele ponto positivo que nós queremos. E uma das melhores formas que Deus ele está mostrando para nós, que Ele mostra para nós, é que antes de nós procurarmos qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano para resolver tais coisas para nós precisamos bater na porta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, buscar o nosso Deus. E eu acredito que dentro dessa parábola, Deus mostra para nós que aquela viúva, ela tinha uma causa muito séria. Mas eu acredito, queridos, que muito antes dela procurar o juiz, ela procurava o Senhor, ela batia na porta do Senhor. E a oração vai mover pessoas que têm o coração duro, pessoas que talvez não se importam tanto com a nossa questão, com a nossa causa. E o Senhor ele tem poder de mover mão, coração, de amolecer corações, né, de governos. O Senhor tem poder para movimentar pessoas, patrão, marido, esposa, não importa qual seja a causa. Deus ele tem o poder de movimentar, de mover e de quebrantar o coração de qualquer pessoa a fim de te dar vitória. Por isso que o início da palavra diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sempre que nós tivermos uma causa que envolve outras pessoas, nós devemos buscar a Deus primeiro, querido. Nós devemos bater na porta de Cristo primeiro e nós vamos ter um resultado. Por que nós vamos ter um resultado? Porque Deus, ele vai movimentar as coisas em nosso favor. Deus, ele vai movimentar pessoas para poder fazer por nós aquilo que para nós está totalmente ali, ó, impossível. Impossível. Deus, ele faz o impossível, queridos. Ele faz o impossível. Ele pode muito mais do que nós estamos pensando. Só que ele nos ensina, ele nos exorta a orar sempre e nunca desfalecer. Nós não podemos desfalecer no meio do caminho, achar que Deus não está ouvindo, que Ele não vai fazer mais por nós. E que nós batemos numa porta, não temos solução, pedimos por ajuda, não temos. Deus, Ele está dizendo para nós precisamos olhar para Ele, olhe para Ele. Né? Olhe para Ele. Existe uma palavra que diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Existe, queridos, eu vejo aqui uma história de uma mulher, Agar. Agar, ela foi a serva de Sara. Ela era uma egípcia, mas ela não pediu para ser mãe de Ismael. Ela não pediu para se deitar com Abraão. Pessoas colocaram ela nessa posição. É claro que chegou um pouco à frente, ela fez alguma coisa lá que fez com que Sara se entristecesse.
Mas ela não pediu para viver aquela história, ela não pediu para entrar naquele meio. Só que pessoas colocaram ela. Só que de repente as mesmas pessoas que colocaram ela nessa situação foram os mesmos que expulsaram, que amedrontou aquela mulher, de forma que ela vai fugir para o deserto. Então, quando ela foge para o deserto, quando Agar foge para o deserto, ela vai se sentir sozinha. E parece que ninguém está vendo ela, ninguém está em favor dela, da sua causa. E quando ela está no deserto chorando sozinha, o Senhor vai aparecer a Agar. E o Senhor vai perguntar para ela o que é Agar. Ela vai contar a história que Sara fez isso, que ela saiu fugida. E o Senhor vai dizer para Agar, Agar, volta e humilha debaixo das mãos da sua serva, da sua senhora. E volte. E o Senhor lhe faz algumas promessas, o Senhor fala coisas para ela. Então, naquele momento que Agar se sentia sozinha, que ela pensou que não tinha mais ninguém por ela, foi exatamente nesse momento que o Senhor vai aparecer a Agar. E o Senhor vai falar com ela e ela vai dizer assim, esse é o Deus que me vê. Ou seja, para Agar, estava tudo acabado, não tinha ninguém por ela, não tinha quem ela pudesse recorrer. Mas no momento o Senhor aparece para Agar. Aleluias, o Senhor apareceu para Agar no meio daquele deserto, que ela estava fugindo. E não era daquela forma que o Senhor queria para a vida de Agar. Muitas vezes nós estamos buscando, nós estamos fugindo para não ver certos resultados em nossas vidas, porque achamos que tudo vai ser negativo, que tudo vai ter um resultado negativo em nossas vidas. Aquela viúva, ela entendeu que ela teria um resultado positivo se ela não desistisse. E é o que Deus quer de mim, de você, não desista, porque na sua perseverança vai ter um resultado positivo. E Deus está mostrando para você também nesse momento que você não está sozinha, Ele está te vendo aí. Ele está te vendo no meio dessa labuta que você está enfrentando, dessa situação que está acontecendo, e parece que você não vê solução de forma nenhuma, não vem de ninguém. E Deus está falando, aquilo que ninguém pode fazer por você, eu posso fazer. Muitas vezes nós, queridos, entramos no conformismo, quando nós, em alguns momentos de nossas vidas, nós temos pessoas para nos ajudar, temos pai, mãe, temos pessoas, patrão, que sempre dá um jeitinho para nós ali de alguma forma, um amigo, um pastor, é alguém que sempre dá um jeitinho para nós. Mas vai existir momentos que Deus, Ele vai permitir a situação se estreitar. Ele vai permitir a situação estreitar para que nós possamos recorrer a Ele. Porque quando nós temos soluções de diversas formas, nós não vamos procurar por Jesus, não vamos olhar para Jesus. E Ele permite isso acontecer para que nós venha recorrer a Ele. E Ele está permitindo certas situações acontecerem na vida de pessoas que vão entrar aqui, que vão ver que vão assistir esse vídeo, é para você se movimentar. Ele está dizendo, essa situação aí é para você se movimentar, para você buscar, para você entender que existe um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não desfaleça as vossas forças, tem de bom ânimo. O Senhor falou para Josué, tem de bom ânimo, conduz esse povo, passa o Jordão com esse povo, mas não temos que eu sou com vocês. Onde vocês pisar a ponta dos vossos pés, eu lhe darei por possessão. Não temos, Josué. Ou seja, quem tem Deus não precisa temer. Quem tem Deus, querido, não tem por que olhar para trás, não tem por que desfalecer, porque Jesus Cristo é nossa força. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está olhando para você dizendo assim, eu sou tua força. Não desista. Olha, mesmo sem força, continue buscando o Senhor. Continue buscando. Pode ser mesmo gatinhando, mas não desista, só não desista. Só não desista de orar, não desista de buscar, querido. Porque o resultado tem que ser positivo. Deus não te coloca em situação nenhuma para você ter um resultado ruim. Não, querido, não. O juiz, por mais que era injusto, ele acabou dizendo, meu Deus, eu vou fazer algo por essa viúva, para que ela venha me deixar em paz. Sim, ele queria que ela deixasse ele em paz, mas no intuito